Olá a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Desigualdades e Funções. Meu nome é Serginei Liberato, tá certo? Sou professor na unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, um campus, né, da UFRPE, que fica ali no Cabo de Santo Agostinho, próximo ao shopping, né? Nesse curso aqui, o que eu quero propor para vocês como metodologia de trabalho, né, nesse curso? Então, a gente vai ter algumas videoaulas onde eu vou atacar esses dois pontos, né, desigualdades e funções. Então, eu vou fazer uma passagem rápida nessa primeira videoaula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre funções, então eu vou fazer uma passagem muito rápida, rememorar o que a gente já sabe, né, sobre função, definição, algumas informações importantes e vamos fazer algumas questões olímpicas envolvendo esse tópico, tá certo? Então a gente vou resolver algumas questões olímpicas envolvendo esses tópicos. E depois a gente faz o mesmo esquema para desigualdades. Eu vou passar rapidamente, né, as desigualdades principais que eu quero trabalhar. A gente resolve alguns exemplos envolvendo essas desigualdades. E a gente vai ter uma pequena lista de exercício, tá certo? Com no máximo 10 questões para a gente discutir no nosso encontro síncrono. Então, no nosso encontro síncrono, essa lista, vocês depois de assistirem às aulas, vocês tentem trabalhar essa listinha, né, que vai ser uma lista, e aí no encontro síncrono a gente discute esses exercícios da lista, e claro, algum tópico que vocês acharem interessantes aqui das aulas, que vocês acharem que é bom repisar, a gente olha novamente, tá certo? Então, essa vai ser a metodologia de trabalho. Aqui está meu e-mail, então caso queiram falar comigo, a gente vai ter o nosso contato, né, pelo Classroom, que eu vou estar lá sempre, a gente vai estar sempre conversando por lá, né? Mas também tem um outro contato que é por e-mail, que é o meu e-mail, então se precisarem de qualquer coisa, a gente pode conversar também por esse canal, tá certo? Então esses vão ser os principais canais de conversa da gente, né? O e-mail e o Classroom. E veja, então a gente vai ter uma listinha de exercício, no máximo 10 questões para a gente discutir no nosso encontro síncrono. E como produto desse curso, eu vou propor a gente fazer uma segunda listinha de exercício, essa menor. Eu sei que todos temos aí um tempo bem corrido, né? Com 4 questões, 4 questões, vou pensar assim, com 4 questões pra gente. E essa lista eu quero que vocês resolvam e devolvam para mim, tá certo? Lá via o Classroom. Então, essa listinha aqui também conta como participação, né? Essa listinha com 4 exercícios, não vou passar mais que isso. Então, isso vai contar como a participação aqui no nosso mini curso, mas isso vai ser entregue via o Classroom, tá certo? Então vamos começar. Então, como eu disse, nosso primeiro tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre funções. Então, vou rememorar coisas que a gente está acostumado a trabalhar, né? A definição de função, alguns pontos antes de eu propor, né, da gente fazer algumas atividades, tá certo? Envolvendo no primeiro momento funções e depois a gente vai para as desigualdades, né? Então, né, definição de função, né? Rememoremos, né, que uma função nada mais é do que uma relação. Nada mais é do que uma relação entre conjuntos, né? Entre dois conjuntos A e B, de modo que se eu tomo um elemento de A, eu associo um único elemento de B. Obviamente, esse conjunto A não pode ser vazio, né? Esse conjunto aqui. Esse conjunto A aqui é um conjunto diferente de vazio, né? Obviamente, eu preciso ter alguém ali dentro para me associar a um único elemento do outro conjunto B, né? Então, a gente denota a função desse jeito, né? Uma função é uma relação que sai desse conjunto A e chega nesse conjunto B. Pego um elemento do conjunto A e associo um único elemento do conjunto B. E aí é sempre relembrar, né? Então,
Dado um elemento de A, eu tenho um único elemento de B. Mas pode acontecer de eu ter dois elementos distintos de A que levem um único elemento em B, né? Isso não tem importância. O que tem que acontecer é que o que não pode acontecer, né? É se eu tenho um elemento de A, ele associar dois elementos de B. Isso não é possível quando a gente está falando de função. Então, um elemento de A associa um único elemento de B. Posso ter elementos distintos de A indo associado a um único elemento de B. Aí não tem importância, tá certo? E, né, o conjunto A é o que a gente chama de domínio da função. O conjunto B é dito contradomínio. E aí aquela observação, né, que eu fiz agora há pouco, né, que o A e o B são conjuntos não nulos, né? Então, o domínio e o contradomínio são conjuntos não vazios. Desculpa, não nulos não, não vazios. Então, você tem dois conjuntos, A e B, não vazios, tá certo? E, tendo uma função, a gente pode definir dois conjuntos interessantes também. Mais dois conjuntos interessantes, né? Que é o conjunto imagem da função, que como que eu defino o conjunto imagem? É o conjunto dos elementos do contradomínio, dos elementos de B, tal que y é igual a f de x, onde x é um elemento de A. Ou seja, são esses caras que estão dentro de B que são associados a um elemento de A, né? Porque, repare, o que pode acontecer aqui no contradomínio é ter alguém no contradomínio que não tem ninguém de A que chega nele, né? Isso não tem importância. Pode acontecer, né, uma situação que você tem um elemento aqui, né? Vamos pensar aqui sendo B, que você tem um elemento aqui que não tem nenhum elemento de A que é associado a ele. Então, você tem aqui o cara de A, eu associo um elemento aqui, um outro ponto de A, associo um outro elemento aqui em B. E aí, o que não pode, né, acontecer quando eu estou falando de função, é aqui no conjunto de A sobrar elemento, né? Todo mundo de A tem que ser associado a alguém de B, ok? Agora, posso ter elementos aqui em B que não são associados a ninguém de A, ou seja, não existe um elemento aqui em A que chega nesse cara. Isso pode acontecer sem problema algum, tá certo? Então, dentro dos elementos de B, aqueles que são associados com alguém de A, a gente chama de imagem do conjunto, tá certo? De imagem do conjunto da função f, né? A imagem de f é o conjunto dos elementos de B, imagem da função, porque, claro, vamos pensar também, né? A função é uma relação, mas eu posso ter mais de uma relação entre esses dois conjuntos aqui, né? Entre esses dois conjuntos A e B. Então, por isso que a imagem está associada à função. Porque se eu tiver uma outra função aqui, eu vou ter outra imagem, tá certo? Porque se eu posso ter uma outra função entre A e B, por exemplo, vamos pegar aqui, que nessa outra função, esse cara que estava sobrando na função f, né, para essa outra função ele não está sobrando. Então, para essa função aqui, ele faz parte da imagem, né? Por exemplo, esse aqui pode levar aqui, esse cara aqui para essa função de laranja pode ser levado em outro ponto. Então, tem que associar a imagem à função, tá certo? E da mesma forma, o outro conjunto, né, que a gente tem, que é o gráfico, também ele está associado à função, né? O que seria o gráfico? É o conjunto de pares ordenados, tá certo? Da forma x e a imagem de x, tá certo? Então, o conjunto de todos os pontos. E aqui passa por todo mundo de A, tá certo? Então, o conjunto de pares ordenados da forma x, f de x, é o que a gente chama de gráfico da minha função f, tá certo? Ok. Essas coisas aqui a gente está acostumado, né, a ver, então, por isso que eu vou fazer uma passagem rápida por esses pontos. Não vou me atentar tanto a esses pontos, né? E dentro das funções, né, a gente tem a função injetora. O que significa a função injetora? Então, agora eu vou classificar. Dar uma classificação, uma certa classificação para funções, tá certo? Então, uma função injetora, se eu pego quaisquer dois elementos de A,
Se a imagem deles coincidirem, então eles têm que coincidir, tá certo? Então não tem como caras, né, que tem a mesma imagem, todo mundo, se um cara chega nesse ponto aqui no conjunto B, então existe um único elemento de A que leva nele. Então não pode acontecer de ter dois elementos distintos do meu domínio que cheguem nesse elemento, tá certo? Então, se eu pego dois elementos distintos, né, então aqui é equivalente, eu dizer, né, que se eu pego dois caras distintos aqui do domínio, a imagem deles também são distintas, né? A imagem dele também são distintas, tá certo? Então, essa é a ideia de função injetora. E a função é sobrejetora se todo elemento de B tem um associado em A. Então, para uma função sobrejetora, não pode acontecer aquela situação que a gente descreveu no começo. Não pode ter ninguém aqui do conjunto B que sobra. Então, todo mundo do conjunto B tem alguém de A que vai ser associado a ele. Então, se isso acontecer, a gente diz que a função é sobrejetora, tá certo? E, por fim, a função objetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E, claro, pode acontecer da gente ter funções que não são nem injetoras nem sobrejetora. Então, pode acontecer uma situação de eu ter uma função que não é nem injetora nem sobrejetora. Ela não satisfaz nem isso, né? Então, existem quatro possibilidades, né? A função ser injetora, ser sobrejetora, ser bijetora e pode ter aquela que ela não é nem injetora nem sobrejetora. Então, essas são as possibilidades possíveis, tá certo? E o último tópico que eu queria rememorar de funções, dois tópicos, na verdade, não é o último, não. Tem dois tópicos que eu queria rememorar aqui de funções. O primeiro é uma definição, né? Que se você tiver uma função definida, né, de A para B, se por acaso existe uma outra função g, que agora a g faz o contrário, a f sai de A para B, a g vai sair de B para A. Então, tem uma função f sai de A para B, e tem uma função g que sai de B para A. E essa f e essa g satisfaz a seguinte coisa, que quando eu faço a composição de g com f, tá certo? Então, repare, eu estou aqui, né? Tem um conjunto A, tem um conjunto B aqui, tá certo? E aí eu tenho a minha função f, que sai daqui para cá. Então, eu pego um elemento x aqui e associo a um f de x aqui, tá certo? E a minha b, a minha função g, vai ser uma função dessa forma, ó. A função g sai de B para A. Então, ela vai pegar um certo elemento aqui e vai associar a imagem dele pela função g, tá certo? Então, você tem essas duas situações. Então, o que eu estou pedindo que essa g e essa f satisfazem? Que se eu faço g composta com a f, eu volto no x. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu estou pegando um x em A, aplico a f, tá certo? Então, vou ter um elemento aqui em B. Agora, a g não é definida de B para A, então eu pego esse elemento aqui, esse f de x, ou seja, a imagem de f, e aplico a g nele. Então, isso eu estou obrigando, né? Quando eu faço essa aplicação, isso a voltar no próprio x. E vale o contrário também. Se primeiro eu aplico a g, ou seja, tenho y aqui, aplico a g, chego em g de y. Agora, esse elemento aqui está em A. A f não é definida de A para B, então eu pego esse elemento aqui, que é a imagem do y, né? E aplico a função g. Então, quando eu aplico a função f e aplico a função f. Então, quando eu aplico a função f, eu volto no y. Então, eu volto no y. Então, se esses dois fatos acontecerem, a gente fala que a g é inversa de f. Porque ela é fixa, né? Repare, se eu pego o x e faço g composta com x,
vai dar o próprio x. Então, ela, num certo sentido, ela fixa o x, né? Então, ela vai fixar os elementos de A, F e a G, né? Se eu trabalho com a F e a G ao mesmo tempo. E a mesma coisa os elementos de B, né? Ó, eu pego um elemento de B, aplico a G. Aí, nessa imagem, eu aplico a F. Então, eu volto no próprio elemento. Então, ela, de uma certa forma, fixa os elementos, né? Então, se isso acontece, a gente chama G de inversa de F e a gente pode denotar ela como F menos 1, tá certo? Então, essa é a função inversa, né? E aí, uma outra definição muito tranquila, que uma função é crescente, que se eu tiver dois pontos, né? Ó, dois pontos aqui no domínio da função. Nesse caso, eu estou pegando o domínio dessa função como sendo um intervalo, tá certo? Um intervalo dentro dos números reais. Então, esse aqui está contido em R, né? Então, o que acontece quando a função é crescente? Se x1 for menor que x2, ou seja, se x1 é um elemento menor que x2, a imagem dos dois satisfaz a mesma coisa. Então, a f da x1 é menor que a f da x2. Então, seria uma situação assim, né? Vamos pensar aqui. Se você pega aqui x1 e x2, então, ó, a imagem de x1 é menor do que a imagem de x2, tá certo? Claro, isso aqui dentro do intervalo I. Porque pode ser que fora desse intervalo aqui, a função tenha um comportamento, um outro comportamento. Mas dentro desse intervalo I, as imagens, qualquer cara nesse intervalo, quando eu pego um cara menor que o outro, a imagem satisfaz a mesma relação, tá certo? E ela vai ser decrescente quando acontece o contrário, né? Ou seja, vou pegar assim, por exemplo, ó, nesse intervalo que vem daqui, por exemplo, até aqui, vamos supor até aqui. Se você pega aqui, ó, x1 e x2, o que acontece com as imagens? Ó? A imagem de x1, a imagem de x2. Aqui seria o meu x2. A imagem de x2. O que acontece? Se x1 é menor que x2, aí a imagem acontece o oposto, ou seja, a imagem de x1 fica maior que a imagem de x2. Então, vai ter uma relação aí de inversão, né? x1 menor que x2, a imagem troca. Então, a gente fala que a função decresce, né? E, por fim, mais uma definiçãozinha somente, e a gente vai fazer né, algumas questões, que é a função convexa. Porque essa função convexa, eu vou usar ela lá na frente, tá certo? Essa definição aqui que é importante, eu vou precisar dela lá na frente. Então, se você tem uma função definida no intervalo real, aqui se dê um intervalozinho real fechado, tá certo? Ela vai ser dita convexa se para qualquer elemento, quaisquer dois pontos, né, dentro desse intervalo AB, e lambda, um número entre 0 e 1, um número real, entre 0 e 1, a f de lambda A mais 1 menos lambda B é menor ou igual do que lambda f de A mais 1 menos lambda f de B, tá certo? Então, se uma função satisfaz essa desigualdade, ela é dita convexa. A gente vai revisitar isso um pouquinho lá na frente, que a gente vai precisar dessa definição em algumas questões que a gente vai resolver, tá certo? E aí eu vou fazer uma interpretaçãozinha melhor dela. Essa definição de linear não vou olhar por enquanto, então vou ficar nessa aqui da definição de função convexa, tá certo? Então, passando, né, por essa revisão, né, de funções, vamos estudar agora, vamos aplicar um pouquinho esses conceitos, né? O conceito de função, tá certo? Então, vamos resolver algumas questões com as quais, né, envolvem esses tópicos aí que a gente acabou de comentar, tá certo? Então, o primeiro exemplo que eu quero resolver, todos esses exemplos são questões olímpicas, tá certo? Que a gente pegou aí das provas antigas,
de Olimpíadas Internacionais. Então, são todas questões olímpicas. Então, essa é a característica das questões que eu vou resolver aqui, tá certo? Então, vamos começar, né? Vamos começar com o pé no chão, vamos começar com uma questão relativamente simples, tá certo? Então, veja só. Eu tenho aqui uma função definida com domínio em R e contradomínio também em R. E ela satisfaz que f de x vezes y, olha só que legal, f de x vezes y, ela separa o produto numa soma, né? É f de x mais f de y. Com essa informação, eu quero mostrar que essa função é constante. Ou seja, que para qualquer valor que eu tenho de x ou de y, né? Porque x e y aqui são números reais, né? Que a função é definida de R em R. Para qualquer valor de y, eu quero chegar, de x ou de y, quero chegar que essa função aqui é um número, né? Então, a função não depende da variável, né? Que eu estou calculando ali. Então, isso que eu vou ter que chegar. Que se a função satisfaz que f de x vezes y, quando ela é calculada nesse produto, ela vai dar a função aplicada em x vezes a função em y, então essa função é uma constante. Então, vamos demonstrar. Então, como eu falei, a gente vai começar muito pé no chão, muito simples. Bom, vou observar o seguinte. Quem que seria f de 0? 0 é um número real, concorda? 0 é um número real. Então, vou calcular f de 0. O que que acontece? Com essa relação que a função satisfaz, o que que acontece com f de 0? Vamos lá. F de 0, o 0 eu posso pensar, por exemplo, como sendo x igual a 0 e o y eu deixo ele livre. Então, eu posso pensar, y é um número real, então 0 é 0 vezes y, concorda? Número real qualquer. E aí eu uso a propriedade que a minha função f satisfaz, né? Ela quebra esse produto em soma. Então, isso aqui é o quê? F de 0 vezes mais, né? Ela quebra o produto em soma. Então, isso aqui é f de 0 mais f de y. Tá certo? Então, o que que acontece aqui? Então, eu estou tendo que f de 0 é igual a f de 0 mais f de y. Aí, passando esse f de 0 para o outro lado, né, com o sinal trocado, eu vou ter que f de y, f de 0 menos f de 0. Então, eu tenho um número menos ele próprio. Então, isso significa que f de y é 0. E repare, isso vale para qualquer y que eu escolher, né? Então, para qualquer y real que eu pegue, essa função f pega todo o número real e leva em 0. Não é isso? Esse y eu deixei livre, né? Então, ela pega qualquer número real, joga ele no 0. Então, o que que acontece? Essa função é constante, né? E mais, ela é constante nula, né? Porque ela leva especificamente aqui, ó, no número 0, né? Qualquer valor que eu pego de y, qualquer número real, quando eu aplico a f, ela joga em cima do 0. Qualquer número que eu pegue. Então, essa é uma função constante nula, tá certo? Então, primeiro exemplo, só para a gente esquentar, né, os tambores aí. Vamos fazer uma outra questão, né? Veja só essa questão que interessante. Eu tenho que f de 4 é 5. Então, f também, novamente, né, uma função definida de R para R. Eu sei que f de 4 é 5. E eu quero saber quanto que é f de menos 4. E a função f satisfaz... Agora, ela faz uma relação parecida com a anterior, só que no oposto, né? No certo sentido é oposto. Ela está transformando a soma no produto, né? O exemplo que a gente fez anterior, ele transformava o produto em soma. Então, essa f, né?
ela pega x mais 4 e leva em f de x, f de 4. É x mais y, desculpa. Ela pega aqui x mais y ou x mais 4? Deixa eu só ver aqui como que é essa questão. 4 mesmo. Não estou entendendo a minha própria letra. Coisa de professor, né? Então, a função pega o quê? X mais 4 e leva em f de x vezes f de 4, tá certo? Então, com essa informação, sabendo que a função f satisfaz essa propriedade, eu quero saber quem que é f de menos 4. Então, quem que seria f de menos 4? Levando em conta que eu sei que f de x mais 4 é f de x vezes f de 4. Ok? Então, vamos lá. De novo, eu vou começar olhando quem que é f de 0. Porque 0 é um número fácil de a gente trabalhar, né? Olha só. Se eu faço, repare, aqui, né, eu tenho um certo cara x somando com 4, né? Então, quem que seria f de 0? F de 0, como aqui tem somando 4, né? Então, seria o quê? Menos 4 mais 4. Eu vou escrever o 0 como menos 4 mais 4. Porque com isso, eu posso usar essa regra aqui que foi me dada, né? Então, se eu escrevo f de 0 como f de menos 4 mais 4, eu posso usar essa regra, tá certo? Ou seja, isso aqui vai ficar, né? F de menos 4 vezes f de 4. O f de 4, eu sei quanto é. A gente sabe, é um dado. Então, eu sei que f de 0 vai ser f de menos 4 vezes 5. Ou seja, eu estou chegando que AF do menos 4, que é o que a gente está procurando, né, vai ser o quê? F de 0 sobre 5. Então, agora o problema está em... Se eu consigo descobrir quem é F de 0, acabou, né? Se eu descubro quem é F de 0, acabou. Mas ok. Mas olha só. Eu vou usar, lembre que o que eu tenho é essa relação. Eu preciso descobrir quem é f de 0. Então, eu vou fazer x igual a 0. Por quê? Quando eu faço x igual a 0, o f de 0 vai aparecer aqui. Tá certo? Então, eu vou ter uma informação relevante sobre f de 0. E f de 4 eu sei quanto que é. Então, o que vai acontecer? Olha só. Se eu faço f de 0 mais 4, pela regra que a gente viu, isso é f de 0 vezes f de 4. Do lado esquerdo, a gente tem 0 mais 4. 0 mais 4 é 4. Então, aqui eu vou ter que f de 4 é igual a f de 0 vezes f de 4. Mas f de 4 me foi dado. F de 4 é 5, então eu posso substituir. Então, 5, f de 0 vezes 5, né? Então, passo 5 dividindo, né? Então, eu achei que f de 0 é 1, né? Quando eu passo 5 dividindo. Então, portanto, quem que é f de menos 4? Era f de 0 sobre 5, só que f de 0 é 1. Então, f de menos 4 vai ser 1 sobre 5. Tá certo, minha gente? Então, com isso, a gente acha quem é f de 4. F de 4 nada mais é do que 1 sobre 5. Ok? Como última questão dessa primeira parte, eu tenho uma questão para resolver de função, mas como esse vídeo já está relativamente longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa terceira questão, enquanto vocês, né, já deu meia hora de vídeo, então dá aquela descansada, toma um café, uma água, dá uma relaxada. Então, enquanto vocês fazem isso e pensem nessa questão, né, tentem fazer. No próximo vídeo, eu começo resolvendo esta questão e seguimos, né, mais algumas questões e o próximo tópico, tá certo? Então, vou deixar agora
dar um intervalinho para vocês descansarem, pensarem nessa questão, e aí vocês voltem no próximo vídeo, vão ver a resolução dessa questão e a gente segue, tá certo? Então, até já já.